mensagens centrais desta palavra. Primeiro, a leitura do livro de Josué. A mensagem central é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Peçamos ao Senhor esta graça, esta disposição, esta fé para seguirmos e servirmos ao Senhor. Porque o Senhor também é Ele que nos serve. Em primeiro lugar é Ele. É Deus que nos serve. Foi Deus que nos criou, que criou todo o universo. É o Deus que trabalha sempre. Jesus um dia disse: o Pai trabalha até hoje. Se o universo funciona, é porque o Pai está trabalhando. Se a nossa vida está aqui de pé, é porque o Pai está trabalhando. Porque é Ele que nos dá a vida. Olhando na ótica da fé, pela ótica da fé, não dá para pensar diferente. É Deus que nos dá a vida. É Ele que trabalha em nossos sempre. É Ele que cuida de nós. Por isso é que nós também agradecidos, reconhecendo este amor que cuida, devemos corresponder dizendo: eu servirei ao Senhor. Eu quero ser o servo do Senhor. Lembremos da palavra de Maria Santíssima: eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E abracemos essa missão de levar toda a nossa família, eu e minha família, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Peçamos ao Senhor o dom da fé, para que nós possamos crer firmemente na presença de Jesus no altar, a presença de Jesus eucarístico. Nesse Santo Evangelho, a gente vai perceber que aconteceu aqui uma frieza de muitos discípulos que seguiam Jesus. Por quê? Porque Jesus começou a dizer que o meu corpo é comido, o meu sangue é bebido. A leitura aqui ela já continua quando diz que eles começaram a se afastar de Jesus. Mas se afastaram porque quando Jesus disse que o seu corpo era comida e o seu sangue era bebida, eles diziam: essa linguagem é doida demais, não dá para acreditar, é impossível. Mas a palavra de Jesus é Espírito e vida. Espírito e vida. É a palavra de Jesus que santifica, que faz o milagre da transubstanciação do pão e do vinho, a transformação do seu sangue no seu corpo e no seu sangue. Então, porque eles já se afastando, aí os 12 estavam aqui e Jesus disse: vocês também querem ir embora? Jesus não obriga ninguém a receber. Ele chama. Ele chamou Pedro, chamou André, João, Tiago, Mateus, Bartolomeu, todos os discípulos. E ele chamaram: vem e segue. Mas ele não obriga. Vocês querem ir embora?
Vocês não creem? E aí Pedro, com a palavra, sim, iremos, nós iremos para onde, Senhor? Se nós não te seguirmos, nós iremos para onde? Tu tens palavra de vida eterna. Meus amados, se nós não temos fé em Deus, nós vamos para onde, né? Se não cremos no céu, se não temos esperança no céu, ele vai para onde mesmo? Vai para onde? Por quê? Porque nós temos certeza é que o nosso fim aqui é a morte. Já escapou alguém da história que não morreu? Essa é a certeza. Vamos morrer. Então, se nós não temos fé, o fim é a morte, o fim é a destruição. Por isso, nós temos. E nós temos motivo para crer. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. São Paulo, ele evangelizando as comunidades, ele disse: se Jesus não tivesse ressuscitado, nós teríamos estado aqui numa ilusão. Mas ele ressuscitou. E ele ressuscitou para nos dar vida também, para nos dar vida eterna. A sua palavra é palavra de vida eterna. Por isso, peçamos ao Senhor em nome da fé. Senhor, aumenta a minha fé. A fé na tua existência, no teu ser e na tua presença da Eucaristia. Ele instituiu a Eucaristia para que nós pudéssemos ver Ele aqui, vermos da sagrada espécie. Ele está aqui e nós vemos. Você vê quando o Padre eleva o pão, quando eleva o vinho, você vê de uma forma sacramental, claro, e só vê quem tem fé. Por isso que nós temos que pedir a luz da fé. São Paulo, ele nos ensina que para servirmos ao Senhor, nós provamos que temos fé no Senhor quando nós vivemos as obras de caridade. São Tiago lembra também: fé sem obra é morta. Fé sem essa doação caritativa é morta. Por isso, Paulo, nessa leitura de hoje, ele diz, em primeiro lugar: irmãos, sede solícitos uns para com os outros. Ou seja, irmãos, sejam doados uns aos outros. Estejam sempre a servir uns aos outros. Façam bem ao outro. E quando nós fazemos o bem, quando nós temos consciência, eu fiz o bem a alguém, é tão bom. Como é bom. Como a gente se sente feliz. São Paulo, ele até diz: há mais alegria em dar do que em receber. Porque quando você dá alguma coisa, ou você dá alguma palavra, aí você vê que aquela pessoa ficou feliz, que fez bem, aí você fica muito mais feliz ainda. Quando São Paulo ensina que devemos ser solícitos para com os outros, ele fala, inspirado em Jesus, que doou a sua vida por nós. Ele, que é Deus de condição divina, se doou totalmente a nós. Na cruz, eu dou a minha vida livremente para a salvação do mundo.
disse Jesus. Aí, Paulo, ele vai especificando onde é que nós devemos servir, devemos ser solícitos, caridosos, amáveis. Começa na família. Maridos, amem suas esposas, como Jesus amou a sua igreja, doando-se totalmente, oferecendo a sua igreja ao Pai, sem mancha e sem ruga. É assim que deve ser o vosso amor pela vossa esposa, semelhante ao amor de Jesus pela igreja, que se doou totalmente. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Essa palavra submissão, na época em que ela foi falada, realmente ela tinha um significado de ser aquela que está ali a serviço do marido, de faz como uma escrava, como uma escrava. Mas Paulo, ele dá outro sentido, não é ser a escrava do marido, mas sim aquela serva com amor. Não é a que está ali obrigada, e como se fosse um ser inferior ao homem, mas aquela que livremente, por amor, se doa, está a serviço, está cuidando do seu marido, e vice-versa, o marido também cuidando da sua esposa. Não é a esposa que cuida do marido simplesmente, mas deve acontecer aí a reciprocidade, o amor recíproco, o amor mútuo. O marido ama a esposa ama o marido, os dois se tornam uma só carne. Essa unidade. Não, depois da bênção sacramental, não é mais dois, onde um se submete, um manda e tal, não. Mas é uma só carne, existe uma unidade, união perfeita. Quando a gente vai continuar a leitura, aí São Paulo fala também do amor dos pais para com os filhos, a educação dos filhos na fé. Os pais têm que educar, têm que formar os seus filhos, têm que se doar pelos filhos. Depois ele vai falar da relação entre patrão e servo e patrão. O patrão, o Senhor, deve cuidar do seu servo. O servo também tem que estar a serviço do seu patrão. Mas não é uma escravidão. Para dizer que todos devem estar a serviço um do outro, numa liberdade, não numa obrigação, não numa submissão, mas no respeito, no amor verdadeiro. E aí não vai mais existir diferença. Quem é o maior, quem é o menor? Todos são iguais, servindo uns aos outros. Não existe esse negócio de classe social onde um está superior, não. E se existe alguém superior, é para se tornar aquele que serve. Jesus ensinou o quê? Vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou. Eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês também devem lavar os pés dos outros.
Quando os discípulos estavam ali querendo escolher eles quem era o maior, Jesus também não proibiu não, viu? Quem quiser ser o menor, o maior, que seja. Você pode ser o maior de todos? Seja. Mas o maior deve se tornar o servo de todos. Quem é o maior aqui? O maior, se existir algum maior aqui, é para ser o menor, o servo de todos. Portanto, meus amados, peçamos hoje, Senhor, me dá a graça de te servir, a graça de toda a minha família te servir. Aumenta, Senhor, a minha fé no Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, a fé em tua palavra, Senhor, porque somente tu tens palavras de vida eterna. Ensina, Senhor, os nossos casais a se amarem, nossas famílias a se amarem, a se doarem um ao outro, vivendo o sentido verdadeiro da família. Aqueles que caminham juntos, que comem juntos, que se amam, que se... Hoje também louvo a Deus por todos os catequistas de nossa comunidade, de nossa igreja, nesse dia do catequista, dia do leigo e dia do catequista. Aqui nós temos vários catequistas, pode ter certeza. Pode ter certeza. Catequista de criança infantil, primeira Eucaristia, prima, catequista do batismo, da pastoral da família, temos vários catequistas. Mas nós temos que ter consciência que onde nós estivermos, qualquer um de nós, começando pelo padre, deve ser catequista. O catequista, aquele que ensina as verdades da nossa igreja, que transmite as verdades da nossa igreja, que transmite a verdade do Santo Evangelho com palavras e com a vida. E principalmente com a vida. Porque às vezes talvez você não tem o dom de falar, né? Talvez você não sabe falar muito bem, se expressar muito bem, mas deve ensinar com testemunho de vida. E eu aqui lembro as palavras de São Francisco há 8 séculos atrás. Todos devemos evangelizar. Se precisar falar, a gente fala. O que é que São Francisco está dizendo? Que devemos evangelizar com a vida, com o testemunho, com o nosso comportamento, com o nosso acolhimento, com a nossa caridade. Se precisar, a gente fala. Se não precisar, a gente nem fala. Apenas ama, apenas pratica a caridade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, julgar de quem é o caso dos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.